A paz do Senhor, eu sou a pastora Lorena e quero trazer para você uma meditação nessa hora. E a meditação de hoje está no livro de Atos, no capítulo 3, um capítulo muito conhecido, um texto muito conhecido. É o texto onde Pedro e João estão entrando no templo e na porta do templo tem ali um coxo. Uma pessoa que a Bíblia diz no versículo 2 que aquele homem desde o ventre da sua mãe era coxo e o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. E o texto continua dizendo: o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse texto ele fala muito comigo sobre várias coisas, de diversas formas, mas o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: eu quero falar sobre expectativa. Eu quero falar sobre as expectativas que as pessoas colocam sobre nós e as expectativas que nós colocamos sobre as pessoas. Aquele homem estava ali desde pequeno, desde o seu nascimento. E ele esperava que as pessoas que passassem ali entregassem a ele aquilo que ele estava pedindo e aquilo que ele entendia que era a sua necessidade real, uma esmola, um dinheiro, talvez para viver aquele dia, para comprar uma comida, o que quer que seja. Mas aquele homem entendia que o que ele precisava era de uma esmola. E com certeza, né, porque ele foi colocado ali desde criança, agora ele já era um homem, ou seja, ele viveu dessas esmolas durante muitos anos, mas agora ele se depara com Pedro e João. E para Pedro e João ele fala a mesma coisa, ele olha para eles e pede que eles lhe dessem uma esmola. E é interessante que Pedro e João fitam os olhos nele e disse: olhe para nós, olha aqui para mim. Você está me pedindo uma coisa e eu quero que você olhe para mim. E no versículo 6, João equilibra a expectativa. Ele fala: não tenho prata nem ouro. Ou seja, aquilo que você espera de mim, eu não tenho. Irmãos, não tem nada de errado de você falar isso. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente faz coisas ou deixa de fazer coisas porque estão esperando de nós algo que nós não temos condições de dar. Seja financeiramente, seja uma atitude, um comportamento. Não estou falando para você se acomodar nas suas limitações, não. Eu estou falando de uma linguagem sincera, de um relacionamento sincero. Assim como você talvez esteja agora mesmo aí ferido com relacionamentos, pessoas que você estava esperando dela um tipo de atitude, um tipo de comportamento, uma fala, mas que não é daquela pessoa trazer esse tipo de comportamento para você, ter esse tipo de reação de você. Quantas vezes você espera de alguém e esse alguém não te devolve aquilo que você espera? E quando a gente aprende a equilibrar a expectativa, a gente protege tanto o nosso coração. Porque aí você não fica mais esperando da pessoa te entregar ou te devolver aquilo que você já entendeu que ela não vai fazer. Não vai fazer seja porque não pode, não vai fazer seja porque não quer. Assim como aquele texto da viúva, né, que batia na porta do juiz iníquo e ela lhe dizia: julga minha causa, e a Bíblia é clara em dizer que aquele homem não queria. Ele era juiz, era a função dele, ele poderia julgar a causa dela, mas ele não queria. Nesse texto em questão, ela insistiu, até que aquele homem continuou até que aquele homem, na verdade, entregou para ela aquilo que ela foi buscar. Mas estou falando sobre relacionamentos, situações de pessoas que você já conhece e que você fica esperando que ela faça por você aquilo que você já sabe. Ela não vai fazer.
E quando você entende isso, você se protege. E se a pessoa passa a fazer, isso é uma surpresa, isso é uma alegria. Aprenda a guardar o seu coração. Aprenda a entender que nem todo mundo vai reagir como você esperava. E eu demorei para entender isso, porque eu sou muito sanguínea, né? Então, as minhas reações, tanto de alegria quanto de tristeza, elas são nítidas, elas são notórias. Meu marido é fleumático, ou seja, não tem reação. Não, tô brincando. Mas existem pessoas que talvez estejam esperando de você coisas que você não pode. E mais, talvez você esteja esperando de pessoas coisas que ela não vai fazer. Não vai fazer. E você está esperando há tantos anos e está colocando a sua esperança de realização e de felicidade nessa atitude, nesse comportamento, nesse tipo de comportamento, e isso está te cansando, te frustrando e te fazendo até mesmo desistir e perdendo o brilho da vida, das situações, das pessoas. Então, guarde o seu coração, equilibre as suas expectativas, sabe? E assim como Pedro disse para ele, olha, o que você me pede eu não tenho, mas eu tenho outras coisas, sabe? Aquela pessoa que talvez não esteja te devolvendo como reação, como atitude, como comportamento, que quer que seja, aquilo que você espera, mas ela está te devolvendo de outras formas, talvez. E ele fala, eu não tenho prata nem ouro. Aquilo que você espera que eu te dê, eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. E Pedro e João dão para ele não somente a solução para um momento, para uma vida, para uma necessidade, mas entregam para ele por intermédio dos seus dons, né, daquilo que o Senhor entregou para eles, e disse, em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, sente com seus parentes, sente com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Assuma as suas dificuldades, as suas limitações. Olha, talvez vocês estejam esperando coisas de mim que eu não estou entregando. Sabe, irmãos? As pessoas precisam ser claras, as coisas precisam ser faladas. E tanta gente talvez esteja sendo ferido por você, porque eles estão esperando de você coisas as quais você ainda não consegue ofertar. Então, faça esse exercício. Ouça dos seus filhos. Eu estou ferindo vocês? Existe alguma coisa que vocês estão esperando que eu faça? Ou da sua esposa, do seu marido? E que até então eu não fiz? E se for levantada uma situação que você ainda não se sente capaz, diga a eles, olha, eu ainda não posso, mas me ajuda a vencer, me ajuda a romper, me ajuda a avançar. E agora apresenta, olha, isso aqui eu não consigo, mas isso aqui eu posso fazer. Quanta cura, quanta libertação, quanto desatar talvez você vai viver após essa conversa. Deus te abençoe.